Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma mini aula do curso de verão em Biologia Celular e Desenvolvimento. Meu nome é Diego, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Biologia de Sistemas, ECB1 da USP, e na aula de hoje iremos abordar como estudar a biologia molecular do câncer. Antes de a gente falar como estudar o câncer, a gente vai introduzir um pouco sobre a doença, um pouco do seu histórico e também explicar o porquê que devemos estudá-lo. A gente sabe por definição que o câncer é uma doença que origina-se de uma única célula que tem a capacidade de se multiplicar diversas vezes, formando um tumor. E quando esse tumor ele adquire a capacidade de extravasar do seu tecido de origem, ele é denominado então câncer. O primeiro relato de um suposto tumor na história veio de um papiro egípcio de 2600 a.C., pelo médico Imhotep. Nesse papiro ele relatou 48 doenças, sendo que a doença de número 45 é descrita como massas salientes no peito que se espalham. Até então a gente já imagina que seja o primeiro relato de um tumor de mama. No entanto, na sessão de terapia dessa mesma doença, estava escrito que não existia. Os anos se passaram e em torno de 500 anos antes de Cristo, a história nos leva para o relato da rainha Tossa da Pérsia, contado pelo historiador grego Heródoto, que supostamente tinha câncer de mama, que estava inclusive em uma fase inflamatória, fazendo com que a mesma tivesse vergonha do seu próprio caso e tinha sangramentos nessa região da mama e recusou a buscar a ajuda dos melhores médicos da época. No entanto, um escravo dela, ele teve uma ideia que era sugerir para a rainha que ela amputasse o seu seio de forma cirúrgica. E então convenceu a mesma sobre isso e não se sabe se essa cirurgia foi bem sucedida ou mesmo se ela voltou a ter tumores ou qual foi a causa da morte da rainha Tossa, porque ela nunca mais foi mencionada nas histórias de Heródoto. No entanto, sabe-se que de forma agradecimento ao seu escravo, ela solicitou ao seu marido que direcionasse as campanhas de guerra para a Grécia e não para Sítia, que é a cidade natal do seu escravo, no qual ele voltou e foi liberto. Ou seja, esse primeiro relato de intervenção cirúrgica de câncer também mudou os rumos da história que conhecemos hoje. E, bom, hoje o câncer, obviamente, o tratamento dele evoluiu em relação aos anos 500 a.C., e o tratamento consiste basicamente em utilizar quimioterápicos e inibidores de nova geração. Eles podem ser aplicados antes de uma intervenção cirúrgica, sendo denominados tratamentos neoadjuvantes, ou mesmo antes de uma intervenção radioterápica, sendo que a radioterapia também pode ser realizada em conjunto com a cirurgia de remoção do tumor, quando é possível fazer esse caso. E em seguida desses procedimentos cirúrgicos ou radioterápicos, também inicia-se um esquema de quimioterapia ou com inibidores, e também com resultados bem promissores a imunoterapia, que é uma forma de reforçar a defesa contra o câncer, a recorrência do câncer pelo próprio organismo. E, bom, apesar de toda essa evolução na tecnologia, que trouxe diagnósticos de forma mais precoce, que melhorou o tratamento significativamente dos pacientes, o câncer ainda é a segunda principal causa de morte no mundo, segundo a OMS. A estimativa de 2021 para novos casos de câncer nos Estados Unidos apenas apontava que o câncer mais incidente nos homens seria o câncer de próstata, enquanto que nas mulheres seria o câncer de mama, seguido em ambos os sexos com um câncer de pulmão. No entanto, a estimativa de mortes por câncer em 2021 nos Estados Unidos apontava que o câncer de pulmão seria o mais mortal para ambos os sexos. Então, o estudo do câncer permite, de forma geral, que a gente entenda a doença, entenda os seus mecanismos moleculares que levam à sua agressividade, à sua progressão, à sua origem, e também pode apontar novos alvos terapêuticos para novos tratamentos também. Tudo isso é obtido através da pesquisa básica, que é necessária para levar esses resultados para os pacientes através da medicina translacional. Então, agora que a gente entendeu do porquê a gente deve estudar o câncer, vamos falar como que a gente estuda no nosso laboratório. E primeiro, vamos falar como que a gente identifica algum gene que está desregulado quando o nosso estudo é focado em estudar o papel de determinado gene em determinado câncer. Bom, os genes que estão desregulados eles podem ser codificantes ou não codificantes. Basicamente, os genes codificantes são aqueles que são traduzidos em proteínas,
onde o maquinário de transcrição utiliza uma fita molde de DNA para criar uma fita de RNA mensageiro, sendo que a mesma é traduzida em uma proteína que, após todos os processamentos e endereçamento, ela irá fazer sua função biológica. Já os genes não codificantes, eles não são traduzidos em proteína, mas são processados e possuem papel muito importante na célula, principalmente papel regulatório. Aqui eu trouxe como exemplo o microRNA, que ele vem de um segmento longo chamado microRNA primário, que é clivado em um segmento menor chamado microRNA precursor. E cada segmento destacado desse microRNA precursor, ele é clivado também, processado, formando o microRNA maduro. Esse microRNA maduro, ele vai regular a expressão gênica a nível pós-transcricional. Isso porque os microRNAs eles se ligam aos RNAs mensageiros e degradam eles. Ou seja, é uma forma de controlar também o que está sendo expresso numa célula. E esses genes codificantes podem estar silenciados ou superexpressos no câncer. Isso quer dizer que um tecido normal, saudável, ele possui uma expressão normal e basal de diversas proteínas e genes não codificantes, como os microRNAs nesse exemplo. No entanto, no câncer, por diversas alterações, deleções, essas proteínas, genes codificantes, podem estar menos expressos ou deletados, ou eles podem estar superexpressos a partir de mutações ou diversos estímulos que aumentem a sua expressão. Essas situações elas podem ocorrer em conjunto e também em ocorrência uma da outra, ou seja, proteínas desreguladas, genes codificantes desregulados podem desregular a expressão de genes não codificantes e vice-versa. Isso numa célula induz a repressão de genes supressores tumorais, induz a expressão dos oncogenes, ativa de maneira constitutiva vias de proliferação, reprograma uma célula para ela ter um fenótipo indiferenciado e mais agressivo, também a reprimir e escapar dos mecanismos de morte celular e de defesa do organismo contra essa célula de câncer. E, bom, agora que a gente entendeu o que são esses genes desregulados, que eles são codificantes ou não codificantes, onde que a gente pode identificá-los? E a resposta está na literatura. A partir de revisões bibliográficas, vou introduzir um pouco da doença e apresentar o que já está consolidado nessa área, além de apresentar algumas lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Podem dar algumas ideias para a gente. Os guidelines também, que são apesar de serem direcionados aos médicos, eles apresentam a doença como um todo, o seu diagnóstico e as suas principais formas de tratamento. Os artigos de investigações também são muito importantes, no entanto, recomendo que a gente não foque somente no câncer que a gente pretende estudar, porque a gente entendendo um pouco sobre outros tecidos, a gente pode ter ideia do que estudar também no nosso. Então, todo esse conhecimento adquirido vai levar a gente a criar uma pergunta, que também será o objetivo do nosso trabalho. Aqui a nossa pergunta seria, por exemplo, qual é o papel do gene X na biologia do câncer XX? E, devido ao nosso conhecimento da literatura, a gente viu que, por exemplo, no câncer H, esse gene participa do controle da proliferação celular. Ou seja, a gente está justificando o nosso objetivo. E com isso tudo a gente já criou a nossa hipótese. E essa pergunta principal ela vai ser respondida através das principais técnicas de biologia molecular, que é o que a gente vai abordar um pouquinho agora. A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai direcionar nossos estudos de câncer para a função de determinado gene é entender como ele se comporta nesse câncer. Se ele está menos expresso, deletado, se ele está superexpresso, mutado, enfim, como que ele está. A gente pode encontrar essa resposta também na literatura, ou a gente já pode ter uma primeira descoberta utilizando ali tecidos de paciente, de animais, ou mesmo as células de animais ou de tecidos e avaliar a expressão proteica, avaliar a expressão gênica também. E a gente tendo essa resposta, a gente trabalha meio que de maneira inversa. Quando a gente tem um gene que ele está inibido, a gente pode utilizar ferramentas para superexpressá-lo. A gente pode superexpressar esse gene de interesse através da recombinação. A gente clona plasmídios que expressem ou superexpressem esse gene nas linhagens que possuem essa baixa expressão. A gente também pode utilizar a CRISPR, as ferramentas que induzem a ativação de determinado trecho, como a DCAS9A, ou a Cas9 com um template que vai restaurar aquela fita
que deveria ser original, e depois a gente vai validar quais são os efeitos dessa superexpressão. Enquanto que num gene superexpresso ou mesmo mutado, a gente pode também utilizar estratégias para inibir a sua função. Essas estratégias podem utilizar de short hairpins, small interfering RNAs, que vão impedir a transcrição do seu RNA mensageiro. A gente pode utilizar esponjas de microRNAs, que vai impedir que o microRNA realize sua função de silenciar RNAs mensageiros, ou inibidores farmacológicos, aqui no caso aqui direcionados às proteínas. A gente também pode utilizar animais knockout, que não expressam esse gene, entender qual é a implicação disso. A gente pode usar também a CRISPR-Cas9, a Cas9N, para deletar um trecho específico desse material genético e induzir o seu silenciamento. Eu coloquei a Cas9i como uma estratégia permanente, no entanto, ela é temporária. Apesar de utilizar toda a ferramenta da Cas9, ela vai inibir a transcrição de determinado trecho-alvo, entanto, não é de forma permanente. E, eu coloquei um asterisco aqui, somente porque também a gente pode fazer um papel inverso. Não utilizar linhagens que, por exemplo, estão menos expressas para superexpressar esse gene. A gente pode também trabalhar com linhagens normais, superexpressar um gene que está superexpresso e entender também o papel dele na progressão do câncer. Assim como a gente também pode utilizar uma linhagem normal e inibir determinado gene que está silenciado. Assim a gente entende a progressão da doença, talvez sua origem, enfim. São diversas as estratégias para a gente modular um gene de interesse. Aqui trazendo um exemplo do meu projeto de mestrado, que é a modulação do EZH2 no câncer de tireoide agressivo, ou carcinoma anaplásico. O EZH2 é uma proteína que faz parte de um complexo chamado PRC2. Esse complexo ele é responsável por causar compactação da cromatina através do remodelamento da histona e resulta em silenciamento gênico dos seus genes alvos. Isso acontece porque o EZH2 é uma enzima que realiza uma atividade de metiltransferase que permite esse remodelamento dessa cromatina e consequente silenciamento. E o EZH2 ele já foi reportado como superexpresso no carcinoma anaplásico da tireoide. Então, temos duas estratégias para inibir a função do EZH2. Uma estratégia temporária e farmacológica, utilizando duas drogas diferentes para inibir a função metiltransferase do EZH2, ou seja, não ocorreria esse silenciamento gênico. E outra forma é através da CRISPR-Cas9, a qual a gente edita o gene do EZH2 de forma específica, guiada pelo RNA-guia, que possui a sequência alvo do EZH2, que quando pareada perfeitamente recruta a Cas9 e induz a quebra da dupla fita de DNA e que inicia automaticamente um mecanismo de reparo que pode inserir ou deletar nucleotídeos de forma aleatória, ou seja, causando a edição gênica que vai mudar ali o quadro de leitura pelos RNAs mensageiros e vai resultar ou numa proteína deficiente ou no seu silenciamento. Para a gente direcionar a edição gênica para o nosso gene de interesse, a gente precisa de RNAs guias específicos. Existe uma ferramenta online chamada ChopChop, que ela é muito útil para a gente selecionar esses RNAs guias, e ela é muito intuitiva. A gente informa o gene de interesse e qual o nosso objetivo com esse RNA guia, se é para a gente ativar, usar como knock-in ou knockout, e ele mostra quais são os melhores guias, posicionados preferencialmente nos primeiros exons ou próximo ao códon de início de um gene, no caso um gene codificante. No caso, os guias 7, 18 e 25 foram os indicados pelo site, e esses guias estão posicionados no segundo exon desse gene. Em seguida, são encomendados os primers dessas sequências da RNA guia, e elas são clonadas em plasmídio PX459, que é um plasmídio adquirido comercialmente. Após esse plasmídio, ele é transfectado nas células de carcinoma anaplásico e a gente seleciona somente as células que têm esse plasmídio com a promicina, tendo em vista que esse plasmídio codifica essa resistência à promicina. E para validar os efeitos dessa modulação de um gene, a gente precisa avaliar por ensaios funcionais, ensaios in vitro, ou seja, o que manda tudo aqui é a cultura de células. E com a cultura de células a gente pode realizar experimentos como
a viabilidade celular, proliferação celular, invasão e migração, análise da expressão proteica e análise da expressão gênica. É muito importante a gente trabalhar com populações controle e tratamento. Tratamento, obviamente, são as populações que a gente está manipulando aquele gene, e aí, enquanto a população controle, esse gene não é manipulado. A gente pode trabalhar com uma linhagem selvagem, ou a gente pode trabalhar com uma linhagem com tratamento placebo, ou somente com um veículo de diluição de drogas, ou mesmo, no caso da CRISPR, a gente trabalhar com um plasmídio que não vai fazer a edição, mas mesmo assim esse plasmídio estará na célula. Enfim, quanto maior for o seu número de controles e maior a população de tratamentos, mais robusto é o seu resultado. O ensaio de viabilidade celular, agora falando um pouco de cada ensaio, ele é um ensaio que avalia a atividade metabólica de células a partir da redução do sal amarelo tetrazólium pelas mitocôndrias. Basicamente, o sal amarelo tetrazólium é o reagente chamado MTT. Nesse ensaio, em placas de 96 wells, ou seja, são placas de 96 pocinhos, a gente faz o plaqueamento de 10.000 células por pocinhos e, após 24 horas do seu cultivo, a gente adiciona um reagente MTT e, após 3 horas, esse meio que também contém o MTT ele é removido e ele é solubilizado com ácido clorídrico em isopropanol. Isso gera um complexo colorimétrico que a absorbância é medida em 595 nanômetros em espectrofotômetro. O resultado a gente vai interpretar conforme for a maior absorbância desse MTT, quer dizer que tem menos morte e mais células viáveis naquele meio. Enquanto que o oposto quer dizer que quanto menor a absorbância, maior é a morte celular e menos células viáveis tem naquele meio. E todo esse resultado a gente tem que interpretar de acordo com a nossa estratégia de modulação. A proliferação celular pode ser avaliada tanto pelo ensaio de contagem como pelo ensaio de formação de colônias. No ensaio de contagem celular, a gente plaqueia cerca de 50.000 células por poços em placas de 6 wells. E a cada 24, 48, 72 horas, a gente lava essas placas, remove esses meios e lava essas placas, esses poços em PBS, que é uma solução de lavagem. Em seguida, as células são removidas por tripsinização, que a tripsina ela desprende essas células da placa e permite que elas sejam coletadas e contadas. A gente pode contar em citômetro ou em uma câmara de Neubauer e fazer a curva de crescimento. E como eu disse, outra forma de avaliar a proliferação celular através do ensaio de formação de colônias. Nesse ensaio, em placas de 6 centímetros, a gente plaqueia cerca de 500 células e fixa, após o fim do período experimental, que em torno de 6 a 9 dias, a gente remove meio e fixa essas células na placa utilizando formaldeído 3,7%. Assim, essas células, essas colônias, elas não vão se desprender da placa. Em seguida, a gente cora com cristal violeta e fotografa as placas e conta as colônias. O ensaio de migração ele pode ser avaliado de duas formas, tanto pelo ensaio de ferida, quanto pelo ensaio de migração pela câmara transwell. E pelo ensaio de migração pelo ensaio de ferida, 100.000 células são plaqueadas em placas de 6 wells, e é realizada uma ferida no meio dessa placa, onde a gente vai monitorar o fechamento dela. Importante, essas células elas são tratadas com a droga mitomicina, que é uma droga antiproliferativa, porque a gente não quer que esse espaço que foi realizada a ferida seja preenchido por células se proliferando, e sim por células migrando para esse espaço. Como nessas imagens desses resultados traídos de um paper do nosso laboratório, onde mostra que na linhagem selvagem, após 48 horas, a ferida já estava fechada, enquanto que as células com tratamento, após esse fechamento na linhagem selvagem, ainda tinham a ferida aberta, ou seja, migram menos. Já o ensaio de migração celular pela câmara transwell funciona a partir da utilização desse inserto em cima do nosso pocinho convencional. Esse inserto também possui uma membrana microporosa que fica posicionada na porção inferior desse inserto, que vai permitir que as células passem por ela. Nesse ensaio, na câmara superior é adicionado as células com um meio de cultura sem o soro fetal bovino, que contém todos os nutrientes necessários para que a célula se prolifere, para que a célula sobreviva.
No entanto, no meio de baixo contém meio de cultura com um meio nutritivo completo, que serve como um atrativo para que as células que estão na câmara de cima elas migrem para a câmara de baixo. E no fim desse período experimental, a gente remove o meio, limpa essa câmara superior com suave, fixa as células que migraram para a câmara inferior, cora essas células também com cristal violeta e a gente recorta essa membrana, coloca numa lâmina mais lumínosa e fotografa campos aleatórios no microscópio, formando imagens como essa daqui. Na invasão celular, a gente também usa as câmaras Transwell, no entanto, a gente utiliza um outro reagente que é a matrigel. Nesse caso, a gente também tem a câmara superior com menos nutrientes, enquanto a câmara superior tem um meio completo. No entanto, para as células migrarem para a porção inferior, elas precisam degradar um composto que é a matrigel, que mimetiza a matriz extracelular, que é rica em proteínas de membrana e matriz extracelular. Dessa forma, mimetizando o que acontece no contexto biológico também. No fim de cada período experimental, é removido a câmara superior, limpada mesmo também, igual o procedimento anterior. As células são fixadas e coradas com cristal violeta e a gente tira as fotos, que são parecidas com o ensaio de migração também. Para analisar a expressão proteica, a gente lava as células em PBS, que é aquela solução de lavagem, e a gente adiciona um buffer HIPAA que contém inibidor de proteinase, ou seja, a gente preserva as proteínas dessas células. Enfim, essas proteínas elas são eluídas e quantificadas e cerca de 40 microgramas delas são fracionadas em SDS-PAGE e depois transferidas para a membrana de nitrocelulose. A gente depois faz a marcação com o anticorpo primário, aqui por exemplo o anti-ZH2, e depois a marcação com o anticorpo secundário, que é conjugado com peroxidase. Esse é um anticorpo anti-anticorpo. E depois de utilizar o reagente de revelação e também peróxido de hidrogênio, esse anticorpo conjugado ele emite uma luminescência que é captada em aparelho de imagem específico. Vocês vão ver um pouco mais sobre o Western blot na mini aula específica para isso, mas a análise da expressão proteica ela é direcionada para aquilo que temos mais interesse de verificar. Aqui a gente pode validar a edição gênica de um gene codificante, a gente pode estudar a ativação de vias de sinalização, estudar a expressão de marcadores de diferenciação celular, marcadores epiteliais mesenquimais, enfim, o céu é o limite. E para análise da expressão gênica, a gente precisa extrair o RNA. Para isso, a gente coleta as células e a gente lisa as mesmas com o reagente matrizol. E após a adição do clorofórmio e centrifugação, a amostra ela é separada em 3 fases, sendo a fase aquosa superior contendo RNA, a fase intermediária contendo DNA e a fase inferior contendo lipídios e proteínas. Como a gente vai estudar o RNA, a gente vai então coletar essa porção superior no novo tubo com a adição do isopropanol e fazer diversas lavagens a fim de se obter um pellet limpo e eluir o RNA total. A partir disso, a gente faz a transcrição reversa e análise da expressão gênica a partir das técnicas de CyberGreen e ou Taqman. A CyberGreen, basicamente, ela emite uma fluorescência toda vez que ela se liga em uma dupla fita de DNA, enquanto a Taqman, ela possui sondas específicas na região 5' que emitem fluorescência toda vez que ela se dissocia da fita a cada ciclo. Essas técnicas elas são quantitativas e a gente pode usar CyberGreen para avaliar genes de diferenciação, fatores de transcrição, genes epiteliais mesenquimais, enfim, também o cell limite. E a Taqman, apesar de a gente poder avaliar também tudo, no nosso laboratório a gente costuma utilizá-la para avaliar microRNAs. Como eu já disse, é muito importante a gente trabalhar com a população controle, com tratamento, e também utilizar os normalizadores da expressão de nossos genes alvos, trabalhar com réplicas, com experimentos independentes, garantindo a sua reprodutibilidade e garantindo também um estado mais robusto. Também análise estatística é fundamental e também a elaboração de gráficos para ficar algo mais visual quando a gente for apresentar esse trabalho, congressos, simpósios e publicações. Agora que a gente falou dessas técnicas, saber um pouco da metodologia delas é muito importante, inclusive até para a nossa prova de ingresso no programa de pós-graduação, e é o que mais se usa no nosso laboratório. Eu vou apresentar um pouquinho agora. Nosso laboratório ele fica localizado no Instituto de Ciências Biomédicas 1 da USP. Eu sou aluno do professor César Fujiwara,
e a gente faz parte do laboratório da professora Edna Kimura. O nosso laboratório fez diversas contribuições para a área de câncer, identificando mutações prevalentes, caracterizando microRNAs ou genes que são importantes em outros contextos, com câncer de tireoide, câncer de pulmão, e também, mais recentemente, trabalhando com a técnica CRISPR-Cas9 para modular um gene de interesse. Caso vocês tenham interesse, vocês podem visitar o nosso site, que é o www.ediçãogenica.com.br. Essas 3 primeiras abas a gente introduz um pouco o que é edição gênica, apresenta um pouco do câncer, como é feita essa pesquisa. Nessa parte de equipe e publicações, você pode conhecer o nosso laboratório e os nossos principais trabalhos. Na parte de metodologia e protocolos, vocês vão saber como que a gente faz os nossos experimentos. E nas oportunidades tem os contatos, caso vocês queiram e tenham interesse em fazer algum estágio, uma iniciação científica, ou mesmo pós-graduação no nosso laboratório. Então, agradeço a todos pela atenção, aproveitem o curso e qualquer dúvida podem me mandar por e-mail também. E até mais!